A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Nessa noite eu quero falar para você sobre deserto. Sobre deserto. Olha aí para quem está do seu lado e diga: é isso mesmo que você ouviu. Deserto. Crente passa pelo deserto, pastora? Crente passa pelo deserto, pode ter certeza. Crente passa pelo deserto. Jesus entrou aqui no deserto, né? A Bíblia diz que Jesus foi levado, mas ele não foi levado por qualquer pessoa. Ele foi levado pelo Espírito. Olha aí para quem está do seu lado e diga: pelo Espírito. Ele foi levado nada mais e nada menos pelo Deus Espírito Santo. Então, se você, já se identificou com essa palavra aí e já está aí se identificando, meu Deus, o Senhor vai falar comigo, porque eu me sinto nesse deserto. Eu quero que em primeiro lugar você saiba que quem te conduziu a esse deserto foi o Espírito Santo. Você crê nisso? Pode crer nisso. Ó, estou lendo para você a Bíblia. Jesus não foi levado pelo diabo ao deserto, não. Jesus foi levado pelo Espírito, pelo Deus Espírito Santo. E quando nós vamos, muitas vezes, entrar ou passar por um deserto, muitas vezes o Senhor, Ele nos avisa. E esses dias eu, como todo crente, que até a volta de Jesus, nós vamos enfrentar desertos em nossa vida. Nós vamos atravessar desertos em nossas vidas. Eu, como crente, atravessei também um deserto. E o Senhor foi tão misericordioso comigo, que mesmo sem eu entender ali, eu fui passar 5 dias em João Pessoa. E no meio da semana, mais precisamente em uma quarta-feira, era feriado, dia 7 de setembro. E eu decidi com a minha família, com meu marido, minha filha e o meu filho, e caminhar na orla. É bom ou não, gente, caminhar na orla, Você tem a oportunidade de caminhar na orla, você não vai ficar em casa, Então eu jamais esperei que enquanto eu estava caminhando na orla, não fui tomar banho de mar, mas fui ver o mar, alguém ia chegar para mim e ia me entregar esse papelzinho, bem pequenininho. Havia uma pessoa crente, cristã, uma pessoa do Senhor, e essa pessoa estava ali na orla de Tambaú, e ela estava entregando versículos e também entregando frases. Ela estava ali evangelizando. E eu vinha com a minha família e de repente essa pessoa me parou e me entregou esse papel. E ela disse assim: eu não sei o porquê que Deus me pediu para te entregar esse papel, mas Ele sabe o porquê. E eu, amém, eu vi que ela estava evangelizando, ela estava com a camiseta, caracterizada ali da igreja a qual ela servia, ela congrega. E aí o papel simplesmente dizia assim a mensagem. Gente, olha aqui a mensagem, você receber essa mensagem: o deserto é lugar de passagem e não de permanência. E eu recebi, irmãos. Primeiro eu recebi com um temor tão grande, e depois eu também recebi com uma certeza: eita Jesus, vem deserto por aí. Vem deserto por aí, vem luta por aí, vem dificuldade por aí. Isso era 7 de setembro. Se você está no deserto, não estou cantando aqui o louvor de Alice Maciel, não. Não tem um louvor de Alice Maciel que diz: se você está no deserto. Não tem assim? Um louvor? Não vou cantar esse louvor não, mas se você está no deserto,
eu quero te falar essa mesma frase. O deserto é lugar de passagem e não de permanência. E eu não entendi naquela hora, eu fiquei com João 13:7. O que eu faço agora, você não entende. Você vai entender depois. Mas com bem pouquinho dias para frente, não é que eu entendi? Porque eu já entrei no bendito do deserto. Por que bendito? Deserto é coisa boa? Deserto é lugar inóspito, sem vida, sem vegetação. Deserto é lugar quente. Deserto é lugar sem gente. Deserto, quando a gente pensa no deserto, a gente pensa em calor, não vou ver ninguém, vou ter sede, vou ter fome. Não é assim quando a gente pensa no deserto? Mas Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. E esse Espírito aqui, na sua Bíblia, está com letra maiúscula ou com letra minúscula? Interaja comigo, meu povo. Está com letra maiúscula ou minúscula? Se refere a quem? Ao Espírito Santo de Deus. O Espírito levou Jesus ao deserto. Porque, como diz a Bíblia, e eu quero pegar aqui a pregação de Josi ontem. Como eu fui alcançada com aquela pregação. Josi ontem falou frases aqui que eu tinha dito, tinha falado para Deus, eu e Deus. E ela falou as mesmas frases aqui. E ela leu Romanos 8:36. Foi um dos trechos que ela leu e eu quero ler novamente com você. Não precisa abrir. Vá escrevendo aí, tá certo? Romanos 8:36 diz assim: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Tem tradução que diz assim: por amor de ti. Por amor de quem? De Jesus. Todos os dias nós somos entregues à morte. Aí a segunda parte diz: fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Quer dizer que em nossa vida cristã, nós vamos, muitas vezes, entrar em desertos. Vamos passar por lutas, vamos passar por dificuldades, vamos passar por perseguições. Vamos passar por provas, por testes. Mas a primeira coisa que eu quero falar para você, quer dizer, a primeira, na verdade, eu já falei, que foi levado pelo Espírito. Não fique desesperado. Você que está dizendo aí, né, falando com Deus: eita Deus, essa palavra é para mim, eu estou nesse deserto. Não fique desesperado que não foi o diabo que te levou para esse deserto. Foi o Espírito que te levou para esse deserto. E em segundo lugar, eu quero falar para você enxergar o deserto por outra ótica. Enxergar o deserto não através do medo, não através do pânico, né? Eu recebi esse papel: Senhor, vem luta por aí. Essa mulher não ia me parar na rua para me entregar esse papelzinho. Deus, o Senhor sabe. O Senhor sabe. Não foi declarando luta para mim não, de jeito nenhum. Mas também de uma certa forma, meu querido, eu fiquei em paz. Porque o que é que a frase dizia? A frase diz, melhor dizendo, o deserto é lugar de passagem. Não é lugar de permanência. Então, eu tive a convicção que eu passaria, mas eu não ia permanecer. Você está passando, mas isso não quer dizer que você vai permanecer. Você está entendendo? Você pode até estar passando, mas você tem que entender, e mais do que entender, crer que você não vai permanecer nele. Uma das coisas que o Senhor levou
o Espírito Santo, quando eu estou falando aqui, né? O Deus Espírito Santo levou Jesus para o deserto. A Bíblia fala, leia comigo o verso 2. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, que é a maior profecia que existe, a palavra de Deus. E nessa noite você vai receber em nome de Jesus. Olha o que é que diz. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Queridos, a gente pensa que vai entrar no deserto e a gente só vai ficar no deserto fraco. Não vai ter força para sair do deserto. Eu estou no deserto, eu estou fraco. Né? O crente tem, parece que é tem satisfação de dizer assim, estou passando pelo deserto, eu estou fraco, estou sem força, estou sem fé. Ei, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser fortalecido. Eu entrei em um deserto. Você sabe que eu e o pastor, nós somos muito transparentes. Muito transparentes para vocês aqui como igreja, como ovelhas. A gente gosta de participar para vocês as coisas, porque a gente entende que como igreja vocês têm o direito de saberem o que acontece na igreja. Afinal de contas, você é a igreja, sim ou não? A igreja não é isso aqui. Isso aqui é o lugar que o Senhor preparou para a gente congregar, se reunir, adorar a Deus, como diz a Bíblia. Mas você é a igreja. É difícil ter um Judas na vida? Me responda. Responda, gente. Você não lanchou, você não jantou, você vai comer daqui a pouco. Mas tenha força aí no seu pulmão. É difícil ter um Judas na vida, sim ou não? Esses dias, quando eu estava no deserto, eu fiz uma oração ao Senhor. Senhor, tem que ser oração sincera, né, irmãos? Eu não posso mentir. Se eu não posso mentir para você, imagine mentir para o Senhor. Senhor, o Senhor só teve um Judas na sua vida. Eu já vou com mais de um. Você está me entendendo, não está, igreja? Está entendendo ou não está entendendo? Tá. Eu já vou com mais de um. Senhor, o seu ministério, eu sei que o Senhor morreu, foi para a cruz. O Senhor ficou até 33 anos, eu já tenho 47, Deus. No deserto, a gente faz esse tipo de questionamento. Faz ou não faz, igreja? Faz, gente. Faz pastor, faz ovelha, faz diácono. Faz ou não faz diácono, Cláudio? Faz. Mas eu entendi também que no deserto, o Espírito havia me levado para diante de tudo que eu estava enfrentando. O Senhor queria mais uma vez me fortalecer. Jesus foi levado, foi conduzido para jejuar 40 dias e 40 noites. Eu quero que você observe o deserto por outra ótica. Eu quero que você agora observe um deserto como um lugar que Deus quer te fortalecer através da sua busca a Ele. Eu encontrei pessoas nesses dias difíceis, que não foram dias difíceis só para mim, foram também para outros pastores. Eu encontrei pastores que me disseram assim, foram lá em casa, pastores de outros lugares, que me disseram assim: pastora, faz quase 20 anos que eu não fazia um voto a Deus. Fiz agora, passando por esse aperto. Fiz agora, em outras palavras, passando por esse deserto. Irmãos, eu acredito que você já passou por isso. Você não ter força em uma situação para você orar e falar
o que você deseja falar para Deus. Mas você entender que você se ajoelha e você vai só adorar. Só adorar. É aí na adoração que o Senhor vai te fortalecer no deserto. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites para enfrentar, sabe o quê? A tentação que viria. Você está entendendo que quando a gente passa por desertos, a gente precisa estar fortalecido espiritualmente? Você está compreendendo que nós precisamos nos fortalecer espiritualmente para que nós possamos passar pelo deserto, porque ele não é lugar de permanência. Ele é lugar, aliás, ele não é lugar de permanência, ele é lugar de passagem. E eu preciso estar fortalecida. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. E Jesus podia, quando Satanás começou a tentá-lo, que aí a partir do verso 3, você já sabe muito bem, que chegou o tentador, né? Vamos ler do verso 3 ao verso 8. Veja só, quanto Satanás tentou Jesus. Primeiro ele disse, verso 3, então o tentador aproximando-se lhe disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Sabe o que foi que Satanás mostrou para Jesus? Satanás mostrou para Jesus a necessidade de Jesus. No meio do deserto, você não se engane, Satanás vai mostrar a você a sua necessidade. Ai, mas você não busca como você buscava. Ah, mas você não adora como você adorava. Ah, mas agora você está mais fraco do que naquele tempo. Agora você não lê mais a Bíblia como naquele tempo. Faça no meio do deserto. Faça no meio do deserto. Versículo 4, Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Versículo 5, então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares na alguma pedra. Verso 7, ao que lhe respondeu Jesus, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Eu ainda quero ler com você o versículo 8, acompanhe comigo. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Verso 10, então Jesus lhe ordenou, retira-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Jesus, ele poderia ter aqui pego o direito de ser Deus como filho e ter usado os seus poderes. Mas ele usou a igreja, sim ou não? Não. O que é que aconteceu? Nas situações difíceis que nós enfrentarmos no deserto, nós não podemos permitir que as situações controlem as nossas ações. Não permita que a situação controle as suas ações. Eu vou lhe dar um exemplo. Moisés, quando estava lá conduzindo, direcionando o povo, liderando o povo precisou em um momento de água e o Senhor Deus disse assim, fala a rocha, não foi assim? Fala
a rocha. Moisés ficou tão perturbado com a situação que ele estava enfrentando, que ele estava vivendo. Gente, não é fácil. Moisés está conduzindo o povo, está mostrando o povo a Bíblia, está mostrando o povo a palavra. O Senhor mandou maná, o Senhor mandou codornizes, e daqui a pouco o povo está com sede de começar de novo a murmurar e a dizer: seria melhor se a gente tivesse ficado no deserto, ter passado sede lá. Me diga uma coisa, isso para um líder não é desesperador, sim ou não? Mas nós não podemos ser controlados pelas situações e isso refletir em nossas ações. Quem está compreendendo? Levanta aí a mão. Porque quando eu faço isso, há um perigo muito grande. Moisés ficou tão perturbado ali no deserto que o que foi que ele fez? Ao invés dele falar a rocha, ele feriu a rocha. E aí eu gostaria que você abrisse comigo a palavra do Senhor no livro de Números, capítulo 20. Números capítulo 20. Nós vamos ver a consequência, porque Moisés, ele permitiu que aquela situação controlasse a atitude, a ação dele. Números capítulo 20. Vamos ver o versículo 12. Quem já achou, por favor, diga amém. Olha o que é que diz. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhes dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e o Senhor se santificou neles. Além do povo contender, se você for no versículo mais para cima, no verso 11 diz: Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes. Quando no versículo 8 o Senhor disse a ele, olha, veja lá no verso 8: falai a rocha, e a rocha lhe dará água. O Senhor disse: Moisés, fale a rocha. Moisés ficou tão perturbado com aquela situação, que ele deixou aquela situação controlar a sua ação, e ele não falou, ele feriu. Irmãos, eu tirei uma lição para mim, em mais esse deserto que eu enfrentei. E eu não enfrentei sozinha, não. Eu enfrentei com a minha família. Eu tirei uma lição, mais uma lição. Eu não posso ser controlada. Eu não posso permitir que a situação extremamente adversa. Você já imaginou você você vê ali ameaças à sua filha? Você vê. Você abre o direct da sua filha, porque o Instagram dela é logado no seu Instagram. E por providência de Deus, não sou eu que sou uma mãe extremamente controladora e quero ficar controlando o Instagram dela, não, de jeito nenhum. Já tentei tirar várias vezes, ela já tentou tirar, mas a gente não consegue. E hoje eu entendo, foi providência de Deus, enquanto ela fazia uma live, uma pessoa entrou para ameaçá-la, e eu me identifiquei com a mãe dela, e eu disse que ela tinha mãe, que era por ela, e a pessoa tivesse cuidado com o que estava fazendo, que a pessoa estava ameaçando. Irmãos, no mesmo dia que esse pastor chegou lá em casa para dizer que fazia tantos anos que não fazia voto,
eu compartilhei isso com ele, ele disse assim para mim: pastora, eu não sou advogado, mas eu tenho uma gama de advogados, que se a senhora quiser, eu aciono todos eles agora, são todos os meus amigos, e eles vão entrar e vão colocar isso para frente. Naquela hora eu poderia ser controlada pela situação, mas naquele momento eu me acalmei e eu disse: não, pastor, vamos esperar. Vamos esperar. Vamos aguardar, vamos orar. Eu sei que existem situações que você vai ter que colocar para frente, mas naquele momento o Senhor me direcionou. Você imagina você com a cabeça quente, o que é que pode acontecer no meio de um deserto? Sim ou não, igreja? Amados, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,13. Olha o que é que diz esse trecho. Abra a Bíblia, se você puder. Vamos ler. Vamos pegar a palavra. Vamos guardar a palavra nesses dias. A palavra é fundamental para nós, irmãos, nesses dias. São dias difíceis que a Bíblia fala. Daqui a pouco a gente vai chegar, né? 1 Timóteo 3,1, eu acredito que a leitura de amanhã, você vai lembrar de mim. Você vai lembrar dessa pregação. Olha o que aqui diz 1 Coríntios 2, 13. Quem achou, por favor, diga amém. Diz assim: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Confira, meus irmãos, coisas espirituais com coisas espirituais. E eu nesses dias, em meio ao deserto, eu fui ali orando ao Senhor, eu fui me fortalecendo através da adoração. E eu fui conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Não existe atalhos para a vontade de Deus. Se você deseja participar da glória, também deve participar do sofrimento. Você entendeu, meu irmão? Como não passar pelo sofrimento? Teve um dia que eu estava aqui, eu cheguei. Eu vim aqui, né, para olhar alguma coisa na igreja das crianças. Inclusive depois você pode ir lá. Para honra e glória do Senhor, o painel já está lá da igreja das crianças do púlpito. Amanhã, permitindo Deus, nós vamos comprar o piso do púlpito. Em nome de Jesus, você pode dar um glória a Deus aí, irmão? Estamos avançando para a glória de Deus. E aí eu ia descendo e naturalmente as lágrimas desciam do meu rosto, uma a uma. Quando você está no deserto, você chora, sim ou não? Uma por uma ia descendo do meu rosto, uma por uma, incontrolável, uma por uma, uma por uma, uma por uma. E aí eu uso óculos de grau, mas eu digo, eu vou sair com óculos de sombra hoje. Eu quase não uso óculos de sombra. Eu digo, mas hoje eu vou sair com óculos de sombra. Porque quem me vir não vai estar tão aparente, porque eu não estou conseguindo me controlar. E eu vim aqui para a igreja, porque o rapaz de Caicó ligou e disse: pastora, o pessoal está chegando para fazer o painel. Eu disse, tudo bem, estou indo lá para a igreja esperar vocês. Uma a uma, descia uma a uma. E aí eu encontrei o irmão Maurício, ia subindo no carro. E eu disse, meu Pai do céu, lá vem o abençoado do irmão. Como é que eu vou disfarçar para o irmão Maurício? Como é que eu vou dar a paz do Senhor ao irmão Maurício? Como é que eu vou chegar e vou... Irmão Maurício, eu sei que ele vai me fazer uma pergunta. Pastora, tá tudo bem? Eu vou fazer igual a mulher sunamita. Tá tudo bem. Dito e feito.
Maurício parou o carro. Pastora, está tudo bem? Eu olhei para ele e disse, está tudo bem, meu irmão. Só que o Espírito testifica com o Espírito. Irmão Maurício passou e eu fui lá para a igrejinha das crianças e eu fui me ajoelhar e eu fui ali orar, passar um tempo orando. Eu só conseguia adorar, só adorar, só adorar, só adorar. E aí depois eu fui me sentei numa cadeira branca aqui e fiquei, né? Fui ler a Bíblia. Daqui a pouco Maurício chegou e disse assim, pastora, Deus me mandou voltar e orar pela senhora, porque Ele disse isso, isso e isso. E eu disse, é verdade. E aí ele orou. Nós choramos juntos, não foi, Maurício? Nós choramos juntos e foi uma bênção de Deus. No deserto tem gente que se levanta para orar por você. No deserto, irmãos, a gente tem que entender que Cristo sofreu, eu também vou sofrer. Eu não posso querer só participar da glória, não, irmão. Evangelho é participar do sofrimento. Quem pode dizer um amém? Porque eu entendo, não existe evangelho que participe só da glória. Isso é evangelho fajuto. Isso é evangelho mentiroso. Se teve uma pessoa que sofreu, foi Jesus Cristo. Por mim e por você, sim ou não? Se você quer participar da glória, 1 Pedro 5,10 diz isso. Você também participará do sofrimento. Só que às vezes a gente, como crente, diz assim, não posso não participar do sofrimento. Eu só tenho que ter glória na minha vida, é só bênção, é só bênção. Que história é essa, irmãos? Vamos para a Bíblia. O que é que diz a Bíblia? Mas o que eu quero te dizer hoje, em especial, olhe para mim. Só você e Deus sabe os desertos que você enfrenta. Mas eu quero te dizer, sabe o quê? Que todo deserto chega ao fim. Eu quero ler com você o último versículo do capítulo 4 de Mateus, versículo 11. Depois que todas as tentações passaram, depois que todas as tentações de Satanás ali que Jesus enfrentou passaram, verso 11 diz assim, leia comigo o verso 11, vamos ler todos nós, igreja. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Eu quero declarar sobre a tua vida que esse deserto que você está enfrentando tem dia e hora para chegar ao fim. Sabe por quê? Porque na minha vida, esse deserto aqui, nesse ciclo, já chegou ao fim. Sabe o que é que eu quero dizer para você, igreja? Que eu quero celebrar com você, igreja, quem ficou. Sabe o que é que eu quero dizer para você, igreja? Eu chegava aqui, eu sou muito transparente. Eu sou muito transparente. Eu dizia a Deus assim, Breno, como é que eu vou olhar para a cara das ovelhas que ficaram comigo nesse período? Eu chegava aqui na igreja e eu dizia, Senhor, como é que eu vou amar? Como o Senhor me enviou aqui para amar o povo, desde o início, há 18 anos atrás, como o Senhor me enviou para cá. Se mais uma vez, nesse deserto, eu enfrentei Judas, eu enfrentei perseguições, eu enfrentei ameaças, eu enfrentei sofrimentos, e ainda eles estão acontecendo. Mas eu quero lhe dizer que eu não estou mais no deserto, não. Eu quero que você celebre a Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque hoje eu estou olhando para você. Sabe qual foi uma oração que eu fiz a Deus nesses dias? Senhor,
Eu quero que a minha motivação em conduzir o seu rebanho seja o amor. Eu não quero fazer isso por obrigação. Eu não quero fazer isso porque o Senhor me mandou para cá e eu tenho que te obedecer. Eu quero fazer isso olhando para os rostos de cada um deles. E eu quero amar novamente em fazer isso. E eu quero dizer, sabe o que para você? Desertos chegam ao fim. O povo de Israel passou 40 anos no deserto. Teve fim, igreja? Sim ou não? Sim. Meu deserto foi de alguns dias. Eu quero dizer para você que se Deus fizer, Ele é Deus. Se o Senhor não fizer, Ele é Deus do mesmo jeito. Agora eu estou falando para você nessa noite com propriedade, porque eu passei. E eu quero dizer que você vai passar também. Aquela frase ali que eu recebi, que Deus usou aquela irmãzinha que eu nem sei quem é. Tchau, Manu. Tchau, Manu. O deserto é lugar de passagem, não de permanência. Não é para sempre que você vai ficar, não, meu irmão. Você está pensando que é aquele negócio que diz vai ser até a vinda de Cristo? Não, irmão. Vai ter ciclos. Vai ter ciclos. Mas vai ter ciclos que você também vai cantar, meu irmão. Viu, meu irmão? Vai ter ciclos que você também vai cantar. Eu perguntei para Deus esses dias: Senhor, porventura, eu não vou cantar? Eu só vou chorar? Ei, meu irmão, nós vamos cantar também. Nós vamos cantar. Nós vamos cantar. Eu quero convidar você num ato profético nessa noite. Sabe para quê? Para você cantar. Viu, minha irmã? Irmã Miriam, a senhora vai cantar. Eu quero convidar todos vocês. Eu não sei qual é o deserto que você está atravessando. Eu quero convidar você para cantar. Sabe o que Deus me mandou fazer no meio desse deserto? Cantar. Vem cá, Lilice. Vamos cantar, Lilice? Vamos adorar? Fica de pé, meu irmão. Fica de pé. Olha aí para quem está do seu lado e diga: vamos cantar? Vamos adorar. Vamos adorar. Eu quero convidar você. Fica de pé. Dá a mão aí para quem está do seu lado. E você vai adorar.